Olá pessoal, muito bom dia a todos. Então hoje nós vamos ver a última aula desse segundo bimestre de Geopolítica, então nós vamos fazer uma pequena revisão através de questões. Então nós vamos resolver algumas questões, eu vou mandar uma quantidade de questões para vocês um pouco maior do que a gente vai resolver aqui e mando também junto o gabarito dessas questões, tá ok? Para vocês estudarem a parte teórica, é para vocês estudarem até a página 5. É praticamente a metade do material teórico que eu vou mandar para vocês. Então, página 5, até a página 5 vocês podem ler, estudar, que é o que vai ser cobrado ali nas questõezinhas de geopolítica depois, tá ok? O restante desse material, o restante desse assunto, nós vamos ver, então, logo no início do segundo semestre, ou lá no segundo semestre, ou presencialmente, todos nós juntos aqui, ou virtualmente, se a situação continuar, tá ok? Então vamos lá, vamos resolver algumas questões hoje, falando da questão da desigualdade, por pobreza e exclusão social. A primeira questão é uma questão muito interessante da Fundação Getúlio Vargas, que vai mostrar aqui um pequeno trecho de uma encíclica do Papa Francisco, desse Papa atual, na qual ele faz, essa encíclica é muito interessante, ela foi lançada há uns dois anos atrás, e esse trechinho aqui tem tudo a ver com o que nós trabalhamos agora, né, a questão da exclusão social, desigualdade social, e o assunto anterior, né, que foram as questões lá, os problemas hídricos, os problemas ambientais e assim por diante. Então vamos lá. O que diz a questão número 1 lá? Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou pública a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, na qual trata do meio ambiente e da atual crise ecológica conforme o trecho a seguir. Então vejam lá, conforme o trecho a seguir. Então, para nós respondermos a questão, nós temos que levar em conta o trecho citado, tá? Não a encíclica inteira, até porque vocês provavelmente não conhecem a encíclica inteira. Então vamos ver, né? 48 aqui, pessoal, é a parte da encíclica, tá? Então abre aspas lá. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Tá? Informação crucial, né? O ambiente humano e o ambiente natural. Então ele está falando da natureza e do ser humano, né? Existe uma confluência nessa degradação aqui, tá? E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. Tá? De fato, a deteriorização do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta, Tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. Nós vimos isso exaustivamente no assunto anterior, né, e que tem a ver agora com as questões sociais. Tá? Por exemplo, então ele está dando apenas um exemplo. A poluição da água afeta particularmente os mais pobres, que não têm possibilidades de comprar água engarrafada. A elevação do nível do mar afeta principalmente as populações costeiras, mais pobres que não têm para onde se transferir. Ele está falando aqui da questão das populações costeiras, mas nós podemos estender isso, por exemplo, às pessoas que moram à beira dos rios, né? Que quando tem uma enchente, quando tem uma condição de chuva muito forte, são as primeiras pessoas que são atingidas quando esses rios sobem o seu nível, né? E causam problemas sociais seríssimos, né? O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. Tá? Então isso aqui é o artigo 48 lá da encíclica do Papa. Tá? No trecho selecionado da encíclica, pessoal, muita atenção quando vocês forem resolver esse tipo de questão, porque eu falo isso várias vezes porque é importante. Às vezes, a alternativa, ela tem coerência, ela pode até estar certa, mas se a questão é relativa àquele trecho, aquele excerto que foi tirado de algo maior, você tem que levar em conta as informações que estão ali, tá? Então, muito cuidado com isso em vestibulares tradicionais e em questões do Enem. Tá? Às vezes aparecem duas alternativas lá que você tem certeza que são verdadeiras. Qual é a diferença? Uma
tem a ver com o que foi dado, com o texto lá, com o excerto que foi dado. A outra pode ser verdadeira, mas não está contida naquele texto, tá? Então vamos lá. No trecho selecionado da encíclica, o Papa estabelece, então, nesse trecho aqui, né, artigo 48 da encíclica papal, o que diz? Então ele estabelece a relação entre a desigualdade social e a fragilidade do equilíbrio ecológico planetário. Gente, a relação entre desigualdade social e o problema do equilíbrio ecológico planetário. Tem tudo a ver com o que está naquele trecho ali. Mas vamos analisar as outras para ver por que elas não têm a ver com esse excerto aqui, tá? B, o vínculo entre a responsabilidade humana no aquecimento global. Opa! O Papa falou alguma coisa em aquecimento global nesse artigo dele aqui? Observem lá, releiam, não fala nada. Não fala nada, nem exemplo dado ao aquecimento global, né? E a elevação do nível do mar, tá? A elevação do nível do mar é uma consequência do aquecimento global. É verdade isso, só que não é o que está aqui nesse artigo. Então a B não pode ser porque não tem relação com o artigo. C, a interdependência entre o desenvolvimento tecnológico e o progresso material e moral. Bom, ele não fala em desenvolvimento tecnológico aqui, diretamente, e progresso material e moral. Ele não entra aqui nas questões morais. O que ele fala aqui claramente é a relação entre a degradação do meio ambiente e a fragilidade dos mais humildes em relação a essa degradação, tá? Não há aqui uma análise de características morais do ser humano. Então não tem nada a ver com isso aqui. D, o papel da política internacional, já podíamos parar, porque ele não entra aqui em questões de política internacional, nesse artigo, tá? Então ele não fala de política internacional aqui. Pode ser que em outros momentos da sua encíclica ele faça algumas críticas em relação aos governantes, a política internacional, mas não é o que consta aqui, tá? Mas tudo bem. Então o papel da política internacional para o uso responsável das fontes hídricas, tá? Então, né, obviamente, é muito provável que em outro momento ele faça uma crítica em relação a isso aqui, mas não é o caso aqui do item 48. E item E, a importância de preservar o bem comum, sobretudo a água potável. Ele não faz um destaque da água potável. Observem aqui, ó. Por exemplo, então ele está dando um exemplo. A questão da poluição da água, a questão da elevação do nível do mar e coisas assim. Essas questões, elas fragilizam mais as populações carentes. Mas ele não faz aqui, sobretudo, ele não faz que somente a questão, ou principalmente a questão da água potável, é mais importante que as outras questões, tá ok? Ele dá apenas um exemplo, ó, por exemplo. Então, a única alternativa que responde aqui, de maneira geral, o que está sendo dito nesse artigo 48 aqui, é a alternativa A, tá ok? Então, a questão número 1 vai ser a alternativa A, tá bom? Vamos em frente. Questão número 2, tá? Eu pus aqui o número da questão que vocês vão receber, tá? Por isso vocês têm aqui 1, 2, 4, 8 e 10, que são as questões que nós vamos resolver, tá ok? Então vejam lá a questão número 2, tá? O Brasil é um país subdesenvolvido e que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatos que contribuem para a construção e permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, eu até grifei, esse grifo aqui é meu, tá? Na questão do vestibular da FGV não tinha o grifo, tá? Então, assinale a incorreta, tá? A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único. Verdade, são vários fatores, tá? A começar lá do início da nossa colonização, lá os problemas que nós tivemos lá no início da nossa colonização, que nós vimos na aula passada. Sendo o resultado de uma série de fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos. Perfeita essa alternativa. Como é para marcar incorreta, não é a que eu tenho que marcar. B. O tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais na distribuição da riqueza do país. Perfeito, né? O Brasil foi uma colônia de exploração, e o objetivo da metrópole sempre foi tirar de maneira mais intensa possível as riquezas do nosso país, né?
Nunca houve, do ponto de vista do Brasil colonial, uma preocupação em desenvolver o país. Tá? Então, essa aqui é verdade, mas não é para ser marcada. C. Fatores históricos possuem influências insignificantes na expressiva quantidade de pessoas que vivem na pobreza no Brasil. Dá para parar aqui porque essa realmente está falsa, né? Os fatores históricos possuem influência insignificante. Não, gente. Nós vimos na aula passada, né, que os fatores históricos foram determinantes para a condição atual do Brasil. Né? Não são os únicos, isso tem que ficar muito claro. Né? Mas nós tivemos, como eu acabei de falar, um processo colonizador de exploração. Nós tivemos, historicamente falando, 388 anos de escravidão, né? Uma mancha na nossa história. Esses fatores todos contribuíram de maneira absolutamente significativa na formação da nossa sociedade, né? Uma sociedade excludente com uma distribuição de renda péssima. Então, a alternativa C é a alternativa incorreta, mas vamos ver as outras. D. O desenvolvimento tardio do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza brasileiro. Perfeito. O Brasil demorou muito para entrar nas questões de produção industrial, nas questões trabalhistas e assim por diante. Né? Isso tudo nós vimos na aula passada, naquele pequeno e breve histórico que eu fiz com vocês. Tá? Então, claro que, pelo fato do Brasil ser um país que entrou tardiamente no processo de desenvolvimento do mundo ocidental, principalmente, isso acabou gerando uma sociedade com essa configuração. Então, isso aqui é verdade. E a histórica dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza existentes no Brasil. Perfeito, né? O Brasil, na verdade, o Brasil sempre foi um grande fornecedor de matérias-primas, né? Não de produtos industrializados, nós sempre estamos na dependência de outros países. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Então é assim, o Brasil é o maior produtor e exportador de ferro do mundo, né? De ferro do mundo. A Companhia Vale do Rio Doce é a maior empresa exportadora de ferro do mundo. E o Brasil tem as maiores jazidas de ferro do mundo. Mas o que acontece com a questão do ferro? Quem compra grande parte desse ferro para industrializar, para transformar em produto acabado, né, com valor agregado muito maior, é a China. A China e alguns outros países, mas principalmente a China. Então é assim, se a China está bem e está desenvolvendo, o Brasil vende muito ferro para a China. Se a China não está bem, está com problemas econômicos, a China compra menos ferro. Então nós ficamos sempre na dependência do que está acontecendo com outros países. Tá? Isso é uma característica sempre da economia brasileira. Então, a alternativa E é verdadeira. Então, a única alternativa absolutamente falsa é a alternativa C, porque ele pediu para marcar a incorreta, ok? Então, vamos lá. Então, a 2 vai ser a alternativa C, ok? Vamos em frente. Questão número 4. Essa questão é bastante triste, né? Eu, quando li a questão, fiquei, né, bastante emocionado, né? É uma charge, né? Uma charge, ela pode ser engraçada, pode ser alguma coisa feita para rir, mas a charge pode ser feita para refletir, para pensar em certas situações que estão acontecendo. Tá? Essa charge que está aí é uma charge para refletir, tá ok? Então vejam lá, né? Foi uma questão lá da Federal de Minas, né? Então, dois meninos aqui, né, duas crianças conversando, e um deles, né, você pode notar aqui a questão de como um está vestido, como o outro está, como não está vestido, né? E daí diz, ó, então vejam lá, o menino que está bem vestido aqui, tudo falando lá com a outra criança. Eu ganhei no Natal um iPhone, um iPad, um iPod, tá? Pede a teu pai para comprar um. Né? Talvez ali, na ingenuidade da criança, né, tal, achando que porque ele ganhou todos esses presentes de Natal, todos têm condições de ganhar. Né? Aí o que responde a criança humilde, né, pela própria maneira aqui de estar vestida. Ai, pai, não pode.
Então, um trocadilho de palavras, de letras aqui, né, mostrando a diferença da condição econômica desses dois meninos aqui, né? Um pode tudo, o outro não pode nada. Ai, pai, não pode, né? O outro ganhou um monte de coisa, tá? Então, a imagem representa uma situação social comum no Brasil, indicativa. Então, o que ela indica, tá? Da existência de uma visão etnocêntrica do mundo que valoriza a cultura do consumo disseminado no mundo ocidental. Pessoal, aqui é só uma explicação bastante rápida, isso aqui é uma situação importante, tá? Etnocentrismo é quando um indivíduo ou uma sociedade prioriza a sua cultura em detrimento de culturas semelhantes, né? Então, etnocentrismo é uma situação que causa, muitas vezes, o próprio preconceito, tá? Então, uma visão etnocêntrica é aquela visão onde a minha cultura, as minhas concepções políticas, sociais, morais, etc., são as certas e todas as outras são erradas, absurdas, tá? Isso que é uma visão etnocêntrica, tá? Ora, o que nós percebemos aqui é que aqui não há uma questão de cultura, aqui é uma questão econômica, né? O menino não está desprezando o outro e tal, ele apenas está sendo, né, vamos imaginar aqui, ingênuo a achar que o outro menino tem a mesma condição que ele, tá? Então, a alternativa A não pode. B, da diversidade social do povo brasileiro, né? Isso mostra aqui, tá? Já que os indivíduos são apenas diferentes e não superiores e inferiores. Gente, do ponto de vista econômico, é muito claro aqui, pela fala e pela imagem, que existe uma grande diferença entre um indivíduo e outro indivíduo, tá? Então, a alternativa B mostra que eles são diferentes, tá? E aqui, superior e inferior, claro que a gente imagina aqui a superioridade do ponto de vista econômico, tá? Econômico, né? As outras coisas poderão até existir, mas estariam implícitas. Aqui, o que nós vemos aqui é uma grande diferença econômica, tá? Ah, mas professor, pode ser que esse menino tenha muito mais estudo que esse. Pode, mas isso não está claro na charge. A charge, o que ela está indicando? Que há uma grande diferença em termos de poder aquisitivo de um indivíduo e de outro, tá? Então, a B não é. Então, o que ela indica? A desigualdade social, pois as condições sociais e econômicas dos indivíduos são díspares. Perfeito, díspares é sinônimo de diferentes. É isso que a charge está mostrando claramente, né? As condições sociais, ó, o jeito de vestir e tal, e as econômicas são díspares. Então, a alternativa C está perfeita. Vamos ver as outras. Do choque cultural estabelecido pelo contato entre indivíduos de culturas diferentes. Gente, é como eu falei para vocês. A charge não mostra a questão do choque de cultura, embora isso esteja implícito, tá? Pela fala, pelo que está escrito na charge, o que fica claramente indicado aqui é a questão da diferença econômica, tá? E da valorização do diálogo intercultural, em que é reconhecido o direito à diferença e a luta contra as formas de discriminação e desigualdade social. Gente, isso aqui tudo, né, seria certo. Mas a charge não mostra tudo isso aqui, né? Luta contra as formas de discriminação. Em que momento dessa charge aqui a gente está vendo questões de luta, de enfrentamento, né? Ou até em situações para acabar essas diferenças? Não, a charge não mostra nada disso, né? Então, embora a alternativa E ela tenha um enunciado que seja interessante no sentido que, né, isso aqui, né, é verdade, valorização do diálogo intercultural e tal, né, mostrando aqui que a diferença e a luta contra a sua, isso não aparece na charge, tá? Então, a única alternativa correta aqui é a alternativa C, porque ela mostra justamente isso, a desigualdade social e econômica entre esses dois indivíduos aqui. Então, a questão número 4, a alternativa correta também é a alternativa C. Ok? Vamos lá, mais uma. A questão número 8, tá? Questão número 8, vamos lá. A população desocupada entre os jovens aumentou em 67% entre o primeiro trimestre de 2015, jovens aqui considera
pessoas dos 16 anos, em que é possível a pessoa trabalhar como estagiário, até os 24 anos. Tá? Daí, a partir dos 24, que é o momento ali que na média, uma pessoa de escolaridade normal se forma. Né? A partir daí, torna-se adulto. Tá? Então, aqui é jovem. Então, aumentou 67% em 67% entre o primeiro trimestre de 2015 e o primeiro trimestre de 2017, passando de 4,55 milhões de desempregados para 7,61 milhões de desempregados. Os dados confirmam que um dos maiores problemas da juventude no Brasil é o desemprego, verdade, que atinge principalmente famílias com baixa escolaridade nas regiões mais pobres do Brasil, né? Perfeito, né? Essa situação aí a gente viu em várias outras aulas que é absolutamente verdade, tá? Então, a afirmativa 1 está certo aqui. B. Políticas de educação devem garantir a permanência de jovens no sistema educacional, possibilitando que esses tenham melhores condições de acesso a ocupações no mercado de trabalho, né? Então, a educação, né, claro, quanto mais tempo ela permitia os jovens no sistema educacional, possibilita que esses tenham melhores condições de acesso às ocupações do mercado de trabalho. Verdade. Nós vimos isso em alguns gráficos e no texto mesmo, que a educação, né, aquele que se forma, né, que consegue concluir um curso superior, aquele que tem escolaridade, eles têm um rendimento, né, uma condição bastante melhor, bastante mais promissora no mercado de trabalho, né? Então, a 2 também é verdadeira. 3. A criação de processos formativos para a juventude, voltados para a geração de renda, não tem potencial de ampliar as possibilidades ocupacionais de trabalho para os jovens. Gente, o que ele está dizendo aqui é que o processos formativos, né, processo educacional, não tem potencial de ampliar as possibilidades ocupacionais. Claro que tem. Quanto melhor o processo formativo do indivíduo, mais ele estará possibilitado, habilitado, capacitado de ingressar no mercado de trabalho. O que ele está dizendo na afirmativa 3 aqui é que esses processos formativos não têm potencial de ampliar as possibilidades ocupacionais de trabalho. Está errado. Então, a afirmativa 3 está errada, tá? Então, qual é a única... a 1 e a 2 estão corretos. Aonde que está isso? Na alternativa A, tá? 1 e 2 apenas estão corretas, tá ok? Então, né, a questão número 8 é a afirmativa A, tá bom? Então, vamos lá. Última questão, tá? Uma questão de gráfico aqui, tá? Distribuição da população de 10 anos ou mais de idade ocupada segundo as classes de rendimento mensal de todos os trabalhos em salários mínimos, que a gente abreviou aqui para SM, salários mínimos, né? Esse gráfico aqui é do Brasil de 2013. Nossa, mas é tão antigo esse gráfico. Gente, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: infelizmente, essa situação aqui, ela pode ter mudado em pequenas parcelas aqui nessas proporções. Mas eu garanto a vocês que ela não mudou significativamente a ponto de nós termos uma outra distribuição de renda no Brasil, tá? Pode ser que de 23 abaixou para 21. Pode, mais recentemente, tá? Mas isso não significa que as pessoas que recebem um salário mínimo passaram a ser uma minoria. Muito pelo contrário, continua sendo uma maioria. Nós vimos isso nas aulas teóricas, não é? Então, embora o gráfico não seja tão recente, ele mostra uma realidade muito parecida com a realidade atual, tá bom? Então, vamos lá. A partir da leitura do gráfico apresentado, conclui-se que... Então, a partir da apresentação desse gráfico aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Alternativa A. A concentração de renda salarial mais elevada, encontra-se no menor percentual de pessoas. Perfeito, olha aqui, ó. O que é a concentração de renda mais elevada? É a maior quantidade de salários mínimos. Mais de 20 salários mínimos. Está aqui, ó. Qual é a parcela da população brasileira que ganha mais de 20 salários mínimos? De acordo com esse gráfico, apenas 0,9% da população. É o que está aqui, ó.
A concentração de renda salarial mais elevada encontra-se no menor percentual de pessoas. Está aqui, ó, menor percentual de pessoas. Tá bom? Então, tá perfeita A. Vamos ver as outras. B. A distribuição de renda salarial é justa e equânime na sociedade brasileira. Pessoal, justa e equânime. Justa, você sabe o significado, né? Aquilo que traz justiça. E equânime significa parecida, né? No mesmo nível. É isso que acontece aqui, pessoal. Primeira coisa, ela é justa? É justo que quase 1/4 da população ganhe menos de um salário mínimo? Então já não é justa, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas ganham até 2 salários mínimos, né? Enquanto que uma minoria ganha salários mais altos. Então já não é justa. E equânime seria próximo de algo igual, né? É igual para todos. Ó, obviamente isso não acontece aqui, né? Quanto maior o salário, menor a porcentagem de pessoas que recebem esse salário. Então, alternativa B, absolutamente errada. C. A falta de ocupação está diretamente relacionada ao analfabetismo e ao rendimento dos trabalhadores. Gente, isso aqui pode ser verdade. Pode ser verdade, né? A ocupação de um trabalhador, nós vimos isso na teoria, depende, em tese, da sua escolaridade. Tá? Quanto maior a escolaridade, maior a chance desse trabalhador se colocar e ter uma boa colocação. Agora, o que eu pergunto para vocês é o seguinte, pessoal. O gráfico que está aqui fala em escolaridade. Gente, é isso que a gente tem, ó, a partir da leitura do gráfico apresentado. Então, mesmo que a alternativa C nos passe aqui uma situação verdadeira, essa situação nós sabemos por outras fontes. Essa situação não está claramente explicada no gráfico. E a questão é muito clara, a partir da leitura do gráfico. Então, não pode ser a alternativa C, não porque ela esteja absurda, mas sim porque ela não faz parte da leitura do gráfico, gente. Muito cuidado com isso, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo lá uma avaliação, uma prova aqui no colégio mesmo, ou numa outra situação, né? Vestibular, concurso, Enem, qualquer coisa, atenham-se na pergunta, né? Cuidem com o que está sendo pedido, né? Então, a alternativa C, embora ela não seja uma falácia, não seja absurda, o gráfico não foi capaz de mostrar isso para a gente. Nós temos gráficos e texto lá no material teórico que eu vou mandar para vocês que falam isso, mas isso não conta para responder essa questão. Então, a C não pode ser por causa disso. D, o maior percentual de pessoas se concentra na maior renda salarial. O maior percentual de pessoas na maior renda salarial. A maior renda salarial é essa, mais de 20 salários mínimos. É o maior percentual, gente? Eu estou vendo aqui o menor percentual. O maior percentual é esse. E esse maior percentual aqui são pessoas que ganham até um salário mínimo, de 1 para baixo. Tá? Aqui está o maior percentual de pessoas. Então, absurda a alternativa D. E há uma ordem social estabilizada de pobreza conforme o salário mínimo local. Primeiro que não há uma ordem social estabilizada, nós temos aqui diferentes níveis aqui, tá? E segundo, que essa questão do salário mínimo local aqui é muito pouco utilizada nas estatísticas no Brasil, muito pouco. Não sei se vocês sabem, mas cada estado tem a prerrogativa de ter um salário mínimo regional do seu estado. Mas no Brasil, né, como existe muita dependência dos estados em relação à União, basicamente o que se leva em consideração são as estatísticas relativas ao salário mínimo nacional. Tá? Tanto que vocês vão ver na televisão, nas estatísticas, tá? 99% das notícias, das análises e tal, em relação a salários mínimos, salário mínimo nacional. Tá? Raramente a gente vê uma entrevista falando do salário mínimo regional, ok? Então a única alternativa absolutamente correta é novamente a alternativa A, tá ok, pessoal? Bom, gente, então vocês analisamos essas questões aqui, vocês têm mais algumas questões para resolver, eu vou mandar também o gabarito para vocês, tentem resolver antes de olhar no gabarito, tá?
e estudem a teoria até a página 5, tá? Com isso, nós encerramos as aulas de geopolítica do segundo bimestre. O restante do texto vai ficar, então, para o segundo semestre e vocês tentam fazer as outras questões que eu vou mandar para vocês com o gabarito, tá ok? Gente, espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande beijo a todos vocês.